Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que vai acompanhar essa nossa aula hoje de Direito Penal, Pares Especial. Hoje falando em relação aos crimes de perigo comum, falando também em relação aos crimes contra a segurança dos meios de comunicação e transportes e outros, e também relacionado aos crimes contra a saúde pública. Vamos dividir essa aula em 3 tópicos, né? Então, em cada tópico a gente vai falar sobre cada um destes crimes. O primeiro deles é o previsto no artigo 250 do nosso Código Penal. Mas antes de a gente falar efetivamente do crime, é importante a gente saber o quê? É importante a gente saber que perigo, quando a gente fala em perigo, é justamente a probabilidade de lesão de um bem ou interesse tutelado pela lei penal. A gente tem esse perigo que pode ser individual, o perigo comum, e o perigo presumido, também chamado de perigo concreto. O perigo individual é o que? É aquele que expõe ao risco de dano o interesse de uma só pessoa ou de um número de determinadas pessoas. Já o perigo comum ou o perigo coletivo é justamente aquele que expõe a risco de dano interesses jurídicos de um número indeterminado de pessoas. Além disso, é importante a gente saber que ele pode ser presumido ou concreto. O que é isso? Presumido é considerado pela lei em face de determinado comportamento, tá? Então, o que vai acontecer aí? A própria lei ela já presume que houve perigo. Já o concreto é aquele que vai precisar ser provado. Então, o perigo ele não é só o que a lei diz. Você precisa demonstrar que houve aquela situação de perigo. Então, a gente tendo essa ideia, a gente precisa saber o quê? Que os crimes de perigo sempre vai existir o que a gente chama de dolo de perigo. Então, ele tem que ter a intenção ou correr o risco, né, daí no dolo eventual, de gerar o perigo, né? Não existe a possibilidade aí, né, do culposo como forma direta, a não ser que esteja prevista no nosso tipo penal, né? Nas modalidades, por exemplo, 250, 252, que são algumas situações que prevêem a possibilidade de punir a título culposo. Então, vamos falar um pouquinho destes nossos crimes. O primeiro artigo que a gente tem é o artigo 250, que diz o quê? Causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Pena, reclusão de 3 a 6 anos. Como está ali, né, aqui no quadrinho que eu estou colocando aqui embaixo para vocês. Aqui é importante a gente saber o quê? As causas de aumento de pena, então tem a listagem aí, né, se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio, se o incêndio é em casa habitada ou destinada à habitação, em edifício público ou destinado ao uso público, ou obra de assistência social ou de cultura, em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo, estação ferroviária ou aeródromo, estaleiro, fábrica, oficina, depósito explosivo, combustível inflamável, poço petrolífero ou galeria de mineração, lavoura, pastagem, mata ou floresta. E, parágrafo 2º, se culposo o incêndio, é pena de detenção de 6 meses a 2 anos. O que eu preciso saber relacionado ao incêndio? Primeiro ponto bem jurídico, incolumidade pública, sujeito ativo, comum, qualquer pessoa, sujeito passivo, coletividade e eventualmente aqueles que tiveram algum dano, né, pessoal ou patrimonial em razão da ameaça, né, do incêndio. Tipo objetivo, causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimonial de outrem. O que é importante aqui? O fogo, né, o incêndio, o fogo perigoso, ou seja, de proporção considerável, potencialmente lesiva à vida, à integridade física, ao patrimônio. Não é simplesmente, o cara bota fogo numa lata de lixo é incêndio. Não, tem que ter um risco grande aí, um perigo efetivo. E aqui é importante a gente saber também que o dolo é causar incêndio expondo perigo, porque se você tem a intenção de praticar homicídio através do fogo, então já passa a ser um crime de homicídio, tá? Então é importante a gente saber essas diferenças. Tipo subjetivo, dolo, tem que ter dolo. Consumação, efetivamente, com a situação de risco, de perigo criada. Pode ser admissível a tentativa? Pode, sim, a pessoa está indo lá, botou álcool, tal, vai riscar o fósforo, é interceptada, tentativa. E tem a modalidade de incêndio culposo, como a gente falou,
quando não é observada as situações, né, de cuidado que o agente deveria cuidar. Ação penal pública incondicionada. Outro artigo que nós temos, explosão 251, diz lá, expor a perigo a vida, a integridade física ou ao patrimônio de outrem mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos. Vou colocar o artigo aqui, vocês leiam o artigo, enquanto isso a gente vai falando e explicando a situação da explosão. Bem jurídico, incolumidade pública, sujeito ativo, qualquer pessoa, sujeito passivo, a coletividade. E, eventualmente, de novo, as pessoas que têm algum dano com isso. Tipo objetivo, de novo, expor a perigo a vida, a integridade, né, o patrimônio de outrem, justamente com uma explosão, um arremesso ou colocação de engenho. O que é essa colocação de engenho? Dinamite, bomba, artefato, aparato de nitroglicerina, misturada com alguma substância inerte, substâncias análogas, TNT, gelatina explosiva, um bujão de gás com algum aparato ali que vai fazer ele explodir. Então, situações que podem gerar uma explosão. Consumação, com a explosão ou a colocação desse artefato que pode gerar a explosão, tentativa admissível. Ação penal pública incondicionada. Tá? Então, é justamente um crime de perigo que tem que ser demonstrado também essa possibilidade de gerar algum dano. Próximo, uso de gás tóxico ou asfixiante, artigo 252, de novo, aqui na tela para vocês. Artigo 252, o núcleo dele é o quê? Expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem usando gás tóxico ou asfixiante. Tá? Então, o que é? Mesma coisa, gente. Bem jurídico, incolumidade pública. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, a coletividade ou aquele que sofreu alguma lesão em razão disso, um perigo de lesão em razão disso. Tipo objetivo, expor a perigo a vida, a integridade ou patrimônio de outrem usando gás tóxico ou asfixiante. Tipo subjetivo, dolo. Tentativa, admissível consumação com a instalação da situação de perigo. Ação penal pública incondicionada. Gás tóxico ou asfixiante, spray de pimenta. Tá? Spray de pimenta caracteriza uma situação que gera gás asfixiante. Aqui é importante a gente saber o seguinte: causou algum dano à pessoa, deixa de ser crime de perigo, passa a ser crime de dano. Tá? Então, essa é o detalhe principal que a gente tem que saber. Qual que era o objetivo do agente causador do delito? Se vai ser um crime de dano, né? Ou se vai ser um crime de perigo. Se gerou perigo, esse artigo. Se gerou dano, vai ser então um crime específico, que pode ser uma lesão corporal, tentativa de homicídio, etc., entre outras situações aí previstas. Artigo 253 aqui na tela. Fábrica, fornecimento, aquisição, posse ou transporte de explosivos ou gás tóxico ou asfixiante. Então, esse mesmo esquema, a gente está falando, né, de crimes de perigo. Então, bem jurídico, incolumidade pública, sujeito ativo, qualquer pessoa, sujeito passivo, a coletividade. A ideia aqui é os verbos, é importante a gente conhecer esses verbos, que diz o quê? Fabricar, elaborar, produzir, fornecer, entregar gratuito ou onerosamente, adquirir, obter gratuita ou onerosamente, possuir, ter sob sua guarda ou à sua disposição, transportar, conduzir de um lugar a outro, sem licença da autoridade. Então, sempre que alguém vai fazer uma carga, vai transportar uma carga que é, por exemplo, de explosivo, tóxico ou asfixiante, ela tem que ter essa licença da autoridade para poder fazer esse transporte. Tipo subjetivo, dolo, tem que haver o dolo, não tem a modalidade culposa, né? Transportei sem querer. Não, tem que saber o que você está transportando. Consumação, com a prática de qualquer das condutas previstas, tentativa admissível. Mais uma ação penal pública incondicionada. Próximo crime que a gente tem, inundação, 254 do nosso Código Penal. Diz o quê? Causar inundação, expondo a perigo a vida, a integridade física ou a patrimônio de outrem. Tá? Também a pena, tudo aqui na tela, né? Esse crime tem a modalidade tanto dolosa como culposa. O que a gente pode entender aqui como inundação? Então,
Bem jurídico, incolumidade pública. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, a coletividade e as pessoas que têm algum dano aí. Algumas pessoas equipararam o que aconteceu, por exemplo, nas barragens da Vale com o crime de inundação, tá? Mas a gente vai ver que existem outras possibilidades naquele crime. As pessoas que sofreram dano vão responder pelo crime de dano, entre outras situações. Então, o que a gente precisa saber daqui? Tipo objetivo, causar. Causar é provocar, produzir inundação, expondo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outro. Consiste o quê? Consiste no alagamento de um local que não é destinado a receber águas. Então, essa é a ideia da inundação. Tipo subjetivo, dolo. Consumação com a efetiva inundação e, consequentemente, o perigo concreto à vida, integridade física ou patrimônio alheio. Tentativa, admissível, né? E ação penal pública incondicionada. O que a gente tem que tomar cuidado é a inundação. A gente já está falando que a inundação ocorreu, mas a gente tem o crime de perigo de inundação, que está aqui no 255. O que é esse crime de perigo de inundação? É justamente quando a inundação ela não ocorreu, mas você, como pessoa, fez com que esse risco fosse produzido. Então é o quê? Remover, destruir ou inutilizar em prédio próprio ou alheio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação. Vamos falar então um pouquinho desse artigo. Bem jurídico, de novo, incolumidade pública. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, a coletividade ou aqueles que tiveram a vida, patrimônio exposto aí a este perigo. O detalhe é, vamos lá, remover, retirar do lugar, destruir, eliminar, inutilizar, tornar inútil ou imprestável em prédio próprio ou alheio, expondo a perigo à vida. Então, a ideia aqui é o quê? É um crime de perigo concreto, tem que ser demonstrado que a remoção daquele objeto, a destruição daquele objeto, ou a inutilização de alguma coisa, expôs realmente a perigo à vida, né? Porque o cara deixou de trocar um sensor, gerou perigo de inundação? Não, estava em seca, então não gera. Mas altas chuvas ele sabia que podia gerar a inundação. Aí sim, aconteceu o perigo. E gerou a inundação, então responde pelo crime de perigo? Não, aí ele responde pelo crime de inundação, que é o anterior que a gente viu. Consumação com o advento do perigo, tentativa inadmissível. Ação penal pública incondicionada. Outro crime que nós temos também, que vai ter o crime de perigo e o crime realmente efetivado, desabamento ou desmoronamento. Então, artigo 256, aqui, causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo à vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Modalidade, culposa. Tá? Se o crime é culposo, detenção de 6 meses a 1 ano. Então a gente tem as duas modalidades, tanto doloso como culposo nesse crime aqui também. Então diz o que é ali? Vamos lá. Bem jurídico, incolumidade pública. Sujeito ativo, qualquer pessoa, até mesmo o proprietário do imóvel, que vai sofrer o desabamento ou desmoronamento. Passivo, a coletividade e aqueles que têm sua vida, integridade ou patrimônio exposto ao perigo pelo desabamento ou desmoronamento. Tipo objetivo, tá? Causar, originar, produzir desabamento de construções em geral, prédios, casas, pontes, viadutos, né? Ou desmoronamento de barranco, pedreiras, morros, né? Podendo ser tanto total como parcial. Tipo subjetivo, dolo, tem que haver o dolo. A gente viu que tem a modalidade culposa também, mas o tipo subjetivo do caput, dolo. Consumação com a criação pelo desabamento ou desmoronamento da situação de perigo concreto. Então, tem que ser demonstrado que o desabamento ou desmoronamento gerou perigo às pessoas. Se aconteceu dano, sofreu dano, aí deixa de ser crime de perigo, passa a ser crime de dano, tá? Então, a gente tem que saber isso aí. Tentativa admissível, ação penal pública incondicionada. Outro que a gente tem, 257, subtrair, ocultação ou inutilização de material de salvamento. Então, o que? Subtrair, ocultar ou inutilizar
por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou outro desastre ou calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou salvamento, ou impedir ou dificultar serviço de tal natureza. Podemos associar com o momento que a gente está vivendo hoje, né, de calamidade em razão dessa pandemia, né, do Covid-19. Ou seja, se uma pessoa ela tem respiradores e esconde esses respiradores, por exemplo, ela acaba entrando, né, dentro deste crime, tá? Que é justamente a ocultação de um material de salvamento. Tá? Então, o que a gente precisa saber desse crime aqui? Incolumidade pública, né, o nosso bem jurídico. Sujeito ativo, de novo, qualquer pessoa, inclusive a pessoa que é dona desse material. Tipo, sujeito passivo, coletividade. E aí os verbos, vamos lá. Subtrair, retirar as ocultas, retirar escondido. Ocultar, esconder. Inutilizar, destruir. Tá? Então, é importante a gente saber que você vai estar dando um jeito de prejudicar um salvamento. Né? Então, o salva-vidas, extintor de incêndio, alarme, aviso, todos esses objetos que podem ser aí escondidos, inutilizados, subtraídos, tá? Vai responder por esse crime, tá? Então, tem que saber isso aí também. Tipo subjetivo, dolo, consumação, com a efetiva subtração, ocultação ou inutilização, tá? Então, mas não gerou mais perigo porque chegou gente para salvar a tempo, não importa, você gerou o perigo de dano, que não ocorreu, mas gerou. Tentativa, admissível, ação penal, pública, incondicionada. Próximo que a gente tem vai ser a difusão de doença ou praga previsto no artigo 259. Esse artigo previsto no 259 é o nosso último da nossa primeira parte da aula, tá? Então ele diz o quê? Difundir doença ou praga que possa causar dano à floresta, à plantação ou animais de utilidade econômica. Então aqui a gente precisa saber a diferença de o que é doença e o que é praga. Doença, referência a plantas ou animais, é qualquer processo patológico determinante do seu enfraquecimento, degenerência ou morte. Então aos animais, peste bovina, febre aftosa, raiva, peste suína, etc. Então, é importante a gente lembrar o quê? Que trata de moléstia de natureza difusiva. Só por esse meio que é possível realizar um evento previsto como punível, né? Tu vai difundir, não é um animal, é difundir nos animais. Praga traduz, né, um surto maléfico, é semelhante a uma epidemia, uma doença contagiosa que acomete rapidamente numerosas pessoas de uma região. Tem a lagarta rosada, os ácaros, piolho, entre outros parasitas. Então essa é a ideia de o que é doença e o que é praga. Então essa conduta dolosa de disseminar, ela tem que ser dirigida a causar dano à floresta, plantação ou animais de utilidade econômica. Aqui o nosso código se preocupou somente com o viés econômico, né? Não com o meio ambiente em si, mas somente com o viés econômico. Bem jurídico, incolumidade pública e também o meio ambiente. Sujeito ativo, qualquer pessoa, inclusive proprietário da floresta, plantação ou animal. Passivo, a coletividade. Tipo objetivo, tá? A gente entende que esse artigo ele acabou sendo revogado tacitamente pelo artigo 61 da Lei 9.605 de 98, que trata dos crimes ambientais. Por quê? Porque lá diz disseminar, né, difundir, espalhar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à agricultura, pecuária, fauna, flora ou ecossistema. Então, lá não exige que o animal tenha utilidade econômica e tudo mais. Então, a gente acaba dizendo que pelo princípio da especialidade e também por ser mais recente, a Lei 9.605/98, no artigo 61, acabou revogando esse artigo, mas revogando tacitamente porque ele ainda está previsto no nosso Código Penal. Tipo subjetivo, dolo, consumação e tentativa, consumação com a disseminação da doença, praga, né? A outras espécies lesivas, tentativa admissível, é interceptado quando ele está indo levar aquela praga para jogar nos animais, por exemplo. Ação penal, pública e incondicionada. Então, esse é o nosso primeiro tópico, onde a gente fala, né, de todos esses crimes aqui relacionados, tá? Dentro desse aspecto de perigo comum. E agora a gente vai começar a falar do capítulo 2, que são os crimes contra a segurança dos meios de comunicação e transporte
e outros serviços. Então vamos lá, gente. O primeiro crime que a gente tem desse capítulo é o artigo 260, que diz o quê? Impedir ou perturbar serviço de estrada de ferro. E os incisos trazem aí as suas possibilidades. O que diz esse perigo de desastre ferroviário aí? Tá? Ele está previsto justamente da ideia de perigo ao transporte, tá? Então é o capítulo de perigo de transporte. Então vamos falar um pouquinho dele ali, ó. Destruindo, danificando ou desarranjando total ou parcialmente linha férrea, material rodante ou de tração, obra de arte ou instalação. Então tu estraga ali o trilho, por exemplo, e isso pode causar, né, algum problema. Colocando obstáculo na linha, o pessoal adorava colocar pedra no trilho do trem para ver eles descarrilharem, tá? E transmitindo aviso falso, né? Transmitindo falso aviso acerca de movimento de veículos ou interrompendo, embaraçando o sistema, tá? De telégrafo, telefone ou radiotelegrafia, e praticando outro ato que possa resultar desastre, tá? Então são situações relacionadas ao crime. Se o fato resulta desastre, a pena ela é agravada, então ela passa de 2 a 5 anos para 4 a 12 anos, e existe a modalidade culposa que baixaria a pena então para 6 meses a 2 anos, tá? O que é estrada de ferro? Qualquer via de comunicação em que circulem veículos de tração mecânica em trilhos ou por meio de cabo aéreo. Então pode ser bondinho, pode ser metrô, pode ser tudo isso classificado aí como estrada de ferro. Tá? Bem jurídico, incolumidade pública, em particular a segurança pública dos meios de transporte. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, a coletividade. Tipo objetivo, impedir, né, interromper, obstruir, perturbar, alterar, causar embaraço, serviço de estrada de ferro. Tá? Então, esses são os nossos verbos que temos aí. Tá? Próximo, 261, atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Esse crime de atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo, previsto no artigo 261 do nosso Código Penal, ele diz o seguinte: expor a perigo embarcação aeronave própria ou alheia ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar a navegação marítima, fluvial ou aérea. Se o fato resultar naufrágio, submersão ou encalhe da embarcação ou queda, destruição da aeronave, já tem aumento de pena, então já é um crime qualificado. E também, se visar lucro, também vai ser aplicada a pena de multa, prevista a modalidade culposa no parágrafo 3º. Bem jurídico desse crime, tá? Incolumidade pública, em especial a segurança dos meios de transporte. Sujeito ativo, qualquer pessoa, inclusive o proprietário da embarcação aeronave. Sujeito passivo, a coletividade. Tipo objetivo, expor a perigo a embarcação, veículo de transporte marítimo ou fluvial, ou aeronave, veículo de transporte aéreo, tá? Própria ou alheia, destinada então ao transporte de pessoas, ou praticar qualquer ato tendente a impedir, interromper ou obstruir, ou dificultar a navegação marítima, fluvial ou aérea. Tipo subjetivo, dolo. Observa que nesse aqui não está previsto nada relacionado a carros, né? Então a gente falou do primeiro de ferrovia e esse aqui, né, transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Tipo subjetivo, dolo, tem que haver dolo, né, para se entrar no caput ou no parágrafo 1º. E consumação com o advento da situação de perigo ou com o efetivo sinistro em transporte fluvial, marítimo ou aéreo. Tentativa admissível, ação penal pública incondicionada. Se ocorrer negligência, imprudência ou imperícia, se classifica então no caso de crime culposo previsto no parágrafo 3º com apenas só de 6 meses a 2 anos. Outro crime que a gente tem, atentado contra a segurança de outro meio de transporte. O que é outro meio de transporte? Tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês uma foto de uma das situações que a gente tem outro meio de transporte. Não sei se vocês conhecem, é o transportador, né, Carlos Lacerda, lá na Bahia, né, em Salvador. Então, expor a perigo outro meio de transporte público, impedir ou dificultar-lhe o funcionamento. Detenção,
de 1 a 2 anos, tá? Se resultar desastre, a pena também aumenta de 2 a 5, se for culposo de 3 meses a 1 ano. Aqui é importante a gente conhecer justamente essa situação aí, tá? E mesmo esquema, né? Os mesmos verbos, o mesmo bem jurídico, né? Tudo, o mesmo tipo de ação penal, tudo igual. A única coisa que muda é que aqui ele deixou meio de outro transporte público, o que deixou um tipo aberto, né? Várias possibilidades aí de encaixe no que a gente vai colocar como meio de transporte público. Importante a gente saber também que no 263 a gente tem as formas de aumento de pena, né? Então diz lá, se de qualquer dos crimes previstos no 260 a 262, no caso de desastre ou sinistro, resultar lesão corporal ou morte, aplica o artigo 258, que é o quê? A forma qualificada de crime de perigo, tá? Que a gente já viu, né, anteriormente quando a gente falou dos outros artigos. O crime que a gente ainda tem é o 264, que fala de arremesso de projétil. Esse artigo 264 ele diz o quê? Arremessar projétil contra veículo em movimento destinado ao transporte público por terra, por água ou pelo mar. Então, o cara arremessou pedra em ônibus, normalmente brigas de torcida, a gente tem bastante isso. É previsto o artigo 264, mas o crime, né, de possível dano ao objeto e tal, que você pode responder também. Aqui é importante o seguinte, se desse fato de você arremessar o projétil contra o veículo causar lesão corporal, é uma pena. Se causar morte, é outra pena, conforme vocês estão vendo aqui no artigo, né, 264. Bem jurídico, incolumidade pública no aspecto particular da segurança dos meios do transporte público, sujeito ativo, qualquer pessoa, sujeito passivo, a coletividade. Verbos, arremessar, atirar, lançar, projétil, coisa ou objeto sólido ou pesado que se lança no espaço, contra veículo em movimento. Então esse é o detalhe importante a gente saber. É desnecessário que o agente consiga atingir o alvo, desde que o projétil arremessado seja capaz de lesar uma pessoa ou danificar um bem. Tipo subjetivo, dolo, consumação, com simples arremesso, né, não sendo necessário que o objeto seja atingido, como a gente falou, tentativa inadmissível. Ação penal, de novo, pública incondicionada. Tá? Outro artigo 265, atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor, ou qualquer outro de utilidade pública. Pena reclusão de 1 a 5 anos e multa. Tá? Aumenta 1/3 ainda se esse material for essencial ao funcionamento dos serviços previstos na Lei 5.346 de 67. Tá? Então, o que é importante a gente saber aqui? Primeiro ponto, tá, gente? O cara, ele vai lá, vai furtar cabo, vai furtar objeto hospitalar, cabo, tubo de gás, coisa que vai gerar algum perigo de fornecimento, por exemplo, a algum serviço. Então, bem jurídico, incolumidade pública, né, em especial a segurança dos serviços de utilidade pública, sujeito ativo, qualquer pessoa, sujeito passivo, a coletividade. Então, aqui é importante a gente saber o que é outro serviço de utilidade pública. Serviço de gás, limpeza pública, hospital, além do serviço de água, luz, força ou calor. Então, o que acontece? O agente ele vai tornar incerta ou insegura a prestação dos serviços ou vai comprometer a continuidade de seu funcionamento, de modo a perturbar a regular atividade, com risco, inclusive, de paralisação. Tipo subjetivo, dolo, tem que ter a modalidade dolosa aí, tem que ter o ânimos de praticar essa situação. Consumação, com a execução de qualquer ato capaz de perturbar a segurança ou funcionamento do serviço de utilidade pública, tentativa admissível quando interceptado aí no meio do caminho. Ação penal pública incondicionada. Tá? Outro artigo que nós temos aí, já chegando para a reta final desse segundo capítulo, interromper ou perturbar serviço telegráfico, radiotelegráfico ou telefônico, impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento. O cara
cortou a linha aí de telefone, destruiu uma central, uma caixa que eles chamam aí, que ligava vários telefones. Então essa é a ideia, né? Telegráfico, radiográfico, telefônico. Incorre na mesma pena hoje quem interrompe serviço telemático ou de informação de utilidade pública. Então a gente tem aquelas rádio patrulha, por exemplo, tudo isso, né? E aplica a pena em dobro se o crime é por ocasião de calamidade pública. Então agora, por exemplo, já imaginou todo mundo em casa, né? Nessa quarentena aí, o cara de repente corta o fio de luz, internet e tudo mais, e o pessoal fica sem acesso. Então vai ser aplicado em dobro a pena nessas situações. Bem jurídico, incolumidade pública de novo, no particular o aspecto da regularidade do funcionamento dos serviços telegráficos, radiotelegráficos ou telefônicos. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, coletividade. Interromper, paralisar. Perturbar, desorganizar, atrapalhar. Serviço telegráfico, mensagem por código de sinais por fio. Radiotelegráfico, aparelho que emite as ondas eletromagnéticas. Telefônico, aparelho que reproduz à distância a palavra falada, né? Impedir, não permitir ou dificultar-lhe o restabelecimento. O cara não deixa por nada ligar o fio de luz, o fio de telefone de novo. Responde também por esse crime. Sujeito, tipo subjetivo, dolo. Consumação, com a interrupção ou perturbação dos serviços citados ou com impedimento ou dificultação de restabelecer. Tentativa admissível, ação penal pública incondicionada. Tá? Aqui a gente termina esse capítulo 2º. O próximo que a gente vai falar sobre crimes contra a saúde pública, eu vou gravar uma outra aula, porque eu acho que a gente tem bastante artigo para trabalhar agora, e depois a gente discute esses casos aí relacionados a crimes contra a saúde pública.